Olá, meu nome é Daniel, sou psicólogo da Atenção Básica de São Bernardo do Campo e montei este canal para prestar suporte e apoio psicológico virtual para os grupos de saúde mental enquanto durar a pandemia do Covid-19 e o isolamento social. Olá, o objetivo desse vídeo é falar um pouco sobre autoestima. Foi um dos temas que apareceu lá no nosso formulário de levantamento de temas e a ideia aqui então é a gente poder conversar um pouco, né, na medida do possível, né? Só eu tô falando e vocês não vão me responder, então deixem seus comentários depois. Mas a ideia é que a gente possa dialogar um pouco, não vou conseguir aprofundar da maneira que a gente poderia no encontro do grupo e também não que esses vídeos vão substituir o processo de terapia, mas que a gente possa manter um diálogo a respeito dos temas que vocês colocarem para mim, ok? O tema da autoestima, ele é um tema complexo, tá? A gente poderia abordar de vários aspectos diferentes, então eu vou abordar dois aspectos hoje. Um que é o da aceitação de si mesmo e o outro do autoconhecimento. Quando a gente fala em aceitação, a gente precisa diferenciar que quando a gente se aceita, não quer dizer que a gente gosta de tudo que tem na gente. Quando vocês estão fazendo o seu processo de autoconhecimento, acredito que vocês barrem em questões como defeitos, vergonhas, medos, coisas que vocês não gostam de falar, coisas que vocês não gostam de expor. Ah, então você está falando, Daniel, que eu vou ter que gostar disso? Não. Quando a gente fala em aceitação, significa que eu preciso entrar em paz com isso, que eu preciso entender, saber como funciona, como isso me afeta, que isso vai fazer parte de mim para o resto da minha vida, para a vida inteira, que eu talvez não consiga me livrar disso e que tudo bem, e que eu consigo lidar com isso, que eu consigo continuar vivendo, que isso não me afete toda vez de um jeito que me impeça de viver. Então, para mim, quando eu falo em aceitação, é muito importante que a gente se conheça. Então, não vai existir uma autoaceitação, uma aceitação de mim mesmo, se não houver autoconhecimento. Então, se a gente fosse nesse período em que a gente não consegue fazer os nossos encontros, que a gente tá tendo que ficar em casa, eu diria para vocês gastarem um pouco mais de energia de vocês, do foco de vocês, em se conhecer, em autoconhecimento. Quando a gente não se conhece, a nossa autoimagem não reflete a realidade. É como se a gente tivesse até uma frustração maior pelo distanciamento daquilo que eu crio de expectativa e daquilo que eu realmente consigo fazer, daquilo que eu crio de expectativa e daquilo que eu acabo sentindo. Então, o autoconhecimento é importante nesse sentido, para que eu me conhecendo, a minha imagem esteja mais próxima da minha realidade. Toda vez que a gente tiver um distanciamento muito grande disso, a nossa frustração é maior. Com mais frustração, para quem já está sensibilizado por alguma outra situação difícil, é muito pior para enfrentar. Se eu tenho menos frustração, fica um pouco mais fácil de lidar com essas situações, mesmo que não seja do jeito que eu queria, mas pelo menos ela está adequada com a realidade com que eu consigo. Como é impossível a gente se livrar dos defeitos, é importante que a gente conheça eles. Por quê? Porque se eu vou ter dificuldade em algum aspecto, por exemplo, falar em público, ou ter vergonha de postar um vídeo no YouTube, é importante que a gente conheça as nossas fraquezas exatamente para a gente saber contorná-las, para a gente poder saber criar um plano em que a gente não caia na armadilha dele. Então vou usar a própria vergonha como exemplo. Se eu tenho vergonha, a minha vergonha não vai sumir, mas eu posso ensaiar, eu posso escrever um roteiro, eu posso treinar, eu posso colocar elementos ao meu redor que me tragam mais confiança. A vergonha vai continuar existindo, mas eu vou ter recursos para contorná-la, eu vou ter recursos para aliviá-la, eu vou ter recursos para que eu possa desempenhar a tarefa a qual eu me dispus sem pirar, sem travar, sem me frustrar a ponto de não conseguir executar essa tarefa. Então, se a gente conhece o nosso defeito e a nossa autoimagem está bem mais próxima da realidade,
eu consigo criar situações nas quais eu posso contornar essas dificuldades com mais facilidade. A dificuldade continua lá, mas como eu contorno ela não me atrapalha de uma maneira que me impeça de viver. Espero que faça sentido para vocês. Vou deixar 2 sugestões de filme e uma série de livros. No primeiro filme, o personagem principal, quando ele já é adulto, ele se encontra com ele mesmo quando ele é criança. E nesse filme, ele tem que lidar com a divergência entre as coisas que ele lembra, né, dele adulto em relação a ele criança, e a expectativa que ele tinha de quando ele era criança para como ele ia ser como adulto. É um filme leve, é um filme bem legal. Acho que vocês vão gostar e vão se identificar com essa questão dessa divergência, né, das expectativas, e vão ver como é importante esse autoconhecimento. A segunda sugestão é o filme Pequena Miss Sunshine, e nesse filme tem uma questão de toda a família ter que passar por essa questão do autoconhecimento. Cada um deles tem questões próprias e a família como um todo tem uma questão também do relacionamento deles. Durante o filme a gente vai ver momentos de frustração, momentos de choque, de atrito entre os membros da família, e também ele é bem engraçado. Acho que vocês vão achar ele bem divertido, eu pelo menos acho ele bastante divertido, e ele tem toda essa questão desse desenvolvimento através do conhecimento, e esse é um conhecimento tanto individual quanto coletivo da família toda. E por último, a série de livros do Ciclo da Herança, também conhecido, né, como os livros do Eragon. Nesse livro, nessa série de livros, é a magia, né, um livro de fantasia, tem dragões, tem um aspecto medieval. A magia está ligada ao nome verdadeiro das coisas, então é quase que literal. Quanto mais eu conheço uma coisa, mais poder eu tenho sobre ela. E aí, para poder vencer o desafio principal do livro, né, da questão que é aberta na série, o grande vilão que ele enfrenta, ele precisa adquirir esse poder, e esse poder precisa de conhecimento. É bem interessante para quem também gosta de livros fantásticos, né, desse ambiente de fantasia. Espero que vocês gostem.